Eu diria que o combate ao estigma é uma luta perpétua de todos e um desígnio moral, sobretudo para os profissionais de saúde e todas as pessoas envolvidas com os doentes que sofrem de doença mental. Três objetivos devem ser perseguidos e procurados alcançar no combate ao estigma: a educação para a igualdade, o respeito pela diferença e a criação de condições que favoreçam de uma forma social, laboral, ocupacional, os doentes que padecem doença mental, diminuindo um dos maiores flagelos, que é o seu isolamento e que perpetua o seu estado. Devemos privilegiar movimentos que promovam, sobretudo, o bem-estar das pessoas, com ou sem doença, com ou sem deficiência, diminuindo assim o autoestigma, um dos aspectos nucleares e pouco falado, que ajuda ainda mais a agravar e a perpetuar o estado deficitário de quem padece de uma patologia, mas igualmente diminuindo as máscaras ou retirando as máscaras que nos separam daqueles que sofrem de dificuldades. Haverá sempre um grupo que não poderá alcançar esta autonomia e esta integração social. Para isso, devemos reservar apenas o ensino num sentido para a vida, o conforto, o amor se possível e a humanidade sempre, que é algo que deve estar presente em toda a nossa vida. Bom, a iliteracia sobre saúde é muito grande. Hoje é muito difícil discriminar o conhecimento. Há um mundo digital criou um paradoxo, que é as pessoas sabem tudo e não sabem quase nada. Há uma enorme contaminação da informação e daí uma das coisas interessantes é, por exemplo, nós pensarmos quando nós vemos um psiquiatra, um médico não psiquiatra, a falar sobre psiquiatria, só diz coisas inexatas. E, portanto, é muito difícil um psiquiatra falar de qualquer outra especialidade, embora sendo médico. As coisas estão muito especializadas, muito especificadas, e, portanto, não é fácil falar sobre as coisas. A psiquiatria criou um eufemismo para lidar com tudo isto, que foi a saúde mental. Mas criou para desestigmatizar muita doença psiquiátrica. Mas isso criou uma terra de ninguém, algo ambíguo. E, portanto, o conceito de saúde e doença mental ficou ainda mais complexo. E, obviamente, um conceito não dimensional, mas criou, de facto, um problema complexo para nós nos entendermos. O próprio conceito de patologia, uma coisa é a patologia, que são coisas relativamente simples, e na doença mental grave isso é fácil de percebermos. Nas doenças mentais ditas minor, há uma maior ambiguidade e é muitas vezes difícil discriminar aquilo que é patologia e aquilo que são as idiosincrasias, a diversidade e a maneira de olhar e de viver a vida e o mundo de uma forma diversa da nossa e que muitos de nós, de uma forma pejorativa e muitas vezes narcísica, apelidamos de desvio ou de doença ou de patologia. Por isso é que a educação para a igualdade e, sobretudo, a tolerância para a diferença, de forma de olhar para o mundo, de viver o próprio projeto existencial, deve ser promovido. Esse é o primeiro objetivo, a meu ver. Isso começa na escola e começa na família. Não é fácil. A sociedade, há muitas sociedades, digamos assim. Falando da sociedade portuguesa, que é aquela que nos interessa aqui, eu acho que a sociedade está hoje muito preocupada com coisas relativamente irrelevantes, ou pouco relevantes, e descentrou-se de coisas nucleares. Descentrou-se das pessoas, descentrou-se da importância da liberdade e da autonomia das pessoas e preocupa-se cada vez menos com esta liberdade individual
diferenciação de cada um. Cada vez todos nós somos contaminados por uma informação distorcida e que desregula as nossas vidas. Muitos de nós, a sociedade hoje da informação, bloqueia muito o conhecimento, confunde muito o conhecimento e hoje temos um problema muito grande em discriminar com facilidade o que é verdade e o que é falso, o que é positivo e o que é negativo, o que é relevante e o que é irrelevante. E a mim parece-me que as pessoas e, por consequência, as pessoas que sofrem de doenças ou de patologias, quer físicas, quer mentais, saíram muito do centro das preocupações das pessoas e nós estamos preocupados com coisas acessórias, relevantes, é certo, mas comparado àquilo que estamos a falar, se tornam injustificadas, digamos assim. Não é fácil. Se eu tivesse uma varinha de condão, eu diria o que devíamos fazer. Mas hoje as pessoas leem pouco, hoje as pessoas leem muito pouco, escrevem muito pouco, pensam muito pouco, contaminam-se com excessiva facilidade, vivem muito de uma forma para o exterior, expondo, exibindo, comunicando os seus pseudopensamentos, a importância enorme que dão aos seus feitos e às suas próprias vidas. Portanto, nós hoje vivemos numa sociedade muito pouco reflexiva, pensa-se muito pouco, elabora-se muito pouco. E daí nós não termos grandes estratégias, estamos repisando sistematicamente. Não é por acaso que temos os dias mundiais de qualquer coisa, dias mundiais, um dia de qualquer coisa. Todos os dias há um dia de qualquer coisa. Banalizou-se também a preocupação sobre estes temas. A banalidade, a banalização do bem e do mal é também uma das grandes causas. Daí, eu acho que o mais importante, ou a estratégia mais que poderá trazer mais resultados, é nós tentarmos fornecer às pessoas instrumentos e técnicas para descodificar o mundo, dando-lhes conhecimento, treinando-os na leitura, treinando-os na descodificação do mundo e percebendo que nós temos saúde mental, neste caso, que ela é precária, que ela é provisória, que todos nós podemos, de um modo ou do outro, ter uma debacle e, portanto, sofrermos igualmente das doenças, ninguém estará, digamos assim, livre delas e tornar-nos mais aproximados daqueles que sofrem e que são ostracizados e relegados para um segundo plano na nossa sociedade consumista, narcísica, em que apenas os dictames culturais, éticos, estéticos em vigor é que contam e pouco mais. As pessoas hoje exibem os seus feitos e os seus pequenos feitos, a meu ver, de uma forma muitas vezes ridícula, mas não se preocupam, mas não percebendo que cada vez há uma quantidade crescida de pessoas que ficam nas margens de um mundo que eles próprios não compreendem. Surpreendem várias coisas. Uma é não se falar-se muito pouco disso. Todos nós, claro que isto é um assunto complexo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, há um meio termo que ninguém sabe ao certo onde ele está. Mas o que me surpreende é a passagem ao lado. Eu confesso que não sou um adepto fervoroso dos dias mundiais e dias nacionais, porque as pessoas juntam-se todas e nada acontece. Interessavam-me coisas muito mais relevantes, porque é que os serviços de psiquiatria geralmente são os serviços menos dotados num hospital, menos dotados numa comunidade, porque é que há menos dinheiro para a saúde mental, porque é que não há apartamentos protegidos, porque é que não há empregos protegidos, porque é que não há apoios sociais
não, sim, também para cuidar dos doentes mentais muito graves e incapacitados, mas sobretudo para potenciar faculdades que as pessoas que sofrem têm e que podem contribuir beneficamente até para os benefícios, em benefício económico, financeiro, social e político da sociedade. E, portanto, o que mais me incomoda e o que eu mais vejo é, apesar dos apelos de todos, nas horas erradas, é que a saúde mental é, de facto, a mais desfavorecida das 50 especialidades em psiquiatria. Nós temos 50 especialidades médicas em Portugal. É das mais desfavorecidas, mas é que tem um impacto maior, até economicamente, numa sociedade e, portanto, merecia outra atenção. E, por outro lado, uma das coisas que me incomoda também, até certo ponto, é a utilização abusiva da linguagem que é utilizada, aquilo que nós chamamos muito os eufemismos ou as imposturas intelectuais das pessoas que utilizam termos como a bipolaridade, o pensamento esquizofrénico, seja o que for, e não perceberem que isso é uma forma de discriminar ainda mais e de agravar o autoestigma e de fazer sussurrar ainda mais os doentes mentais na sua patologia, brincando e utilizando de uma forma alegórica o nome das suas próprias patologias. Sim, isso é comum. Bom, se cada um tem a sua ideia, não é? Quer dizer, a psiquiatria, para mim, eu ao contrário da moda, eu acho que se deve falar de psiquiatria e não de saúde mental. Se falar de psiquiatria, nós temos antes pessoas que sofrem de doenças mentais, menores ou maiores, mais graves ou menos graves, mais impactantes ou menos impactantes. A minha especialidade é que se encarrega de cuidar com humanidade, com ciência, com tecnologia desses doentes. A psiquiatria é uma especialidade absolutamente maravilhosa, interessante, diria mesmo desafiante, porque se ela for bem estruturada, se for bem pensada, exige de nós muito mais do que ler livros. Exige ver milhares de doentes, mas exige muitas outras coisas, conhecer a sociedade, ler muitos livros que não de psiquiatria, porque todos os livros tocam no pensamento, na consciência, na memória e, portanto, todos nós, ao ler, ao ver um filme, ao viajar, ao ouvir música, estamos a contribuir, em tese, para sermos melhores psiquiatras, porque temos mais instrumentos para aportar aos nossos doentes e para desenvolver neles capacidades que estão escondidas, porque nós também fomos induzidos nas nossas leituras, nas nossas viagens, nos filmes que vemos, nas pessoas que conhecemos, adquirimos skills e técnicas e procedimentos que nos ajudam a perscrutar no outro as suas capacidades. Portanto, a psiquiatria é muito diferente das outras especialidades, embora tenha muito ligado à medicina e foi uma das grandes conquistas da medicina, mas distingue-se das outras especialidades porque tem este lado, não direi humano, porque todas elas têm, mas muito mais multidisciplinar e muito mais cultural, que é muito atrativo na nossa especialidade. Nós psiquiatras costumamos dizer que os psiquiatras são muito bem acolhidos na classe médica, mas não são tidos na classe médica. Os colegas acham graça, interesse, acham-nos pessoas interessantes, pessoas diferentes na medicina, pessoas que pensam de forma diferente, agem de forma diferente e interessante, com ideias, digamos, inovadoras e fora da caixa dos algoritmos da medicina, mas depois não somos tidos nem achados no ponto de decisão. Portanto, a psiquiatria já adquiriu muita coisa dentro da medicina, já foi acolhida
na medicina, sem dúvida alguma, nos últimos 50 anos, com o regresso aos hospitais, com a integração dos hospitais gerais, mas ainda hoje, digamos assim, as pessoas têm, por brincadeira ou não, algum receio de serem contaminadas pela doença mental, ou pela diferença intelectual ou mental que possa existir naqueles que lidam com os doentes mentais. Ou seja, eu resumiria que acham graça, que acham muito interessante. Um psiquiatra é um bom convidado para um jantar, mas depois não é absolutamente decisivo para outras coisas igualmente relevantes, digamos assim. Nós não devemos ter ilusões. Os doentes mentais graves têm os problemas dos invisuais, das pessoas que não ouvem, que não falam, que são tetraplégicas, que são paraplégicas. Hoje vivemos numa sociedade em que as pessoas têm que produzir, e é, digamos assim, a sociedade dos normais. E claro que qualquer deficiência, qualquer dificuldade, a sociedade triturará. Muitas iniciativas e muitas coisas têm sido feitas para contrariar isto e tornar mais humanas as sociedades. E muito tem sido conseguido, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Agora, nós não podemos ter uma ilusão e enganar-nos a nós próprios. Haverá sempre uma quantidade considerável de pessoas que viverão nas margens se nada fizermos, porque não são produtivas, não é difícil incluí-las no mundo laboral, no mundo familiar, no mundo social, na sua própria freguesia. As pessoas não têm tarefas para tal. Numa sociedade em que as pessoas dão muita importância ao lucro, ao crescimento económico, não se ouve falar do crescimento intelectual, cultural, é crescimento económico, é tirar benefício económico sobre as coisas, em que há o primado do ter e do não ser. Não nos vamos enganar, as pessoas que partem uma perna ficam para trás. As pessoas que partem uma perna para sempre ficam para trás, tendencialmente para sempre. Portanto, isto são as regras do jogo. Nós devemos resignar-nos? Não. Mas isto vai ser uma luta perpétua, infinita, infindável. Não devemos abandonar essa luta, não. Devemos estar nós na primeira linha dessa luta, sim, mas devemos ter a justa medida do nosso insucesso. E a justa medida do nosso sucesso. Não tenhamos ilusões que vai ser difícil conseguir a integração plena, social, porque as pessoas, não é fácil nós termos uma fábrica em que 50 funcionários trabalham a 100% e 50 funcionários trabalham a 50%. Qualquer pessoa perceberá que parte dessas pessoas terão de ser removidas. Portanto, nós temos que criar, não uma sociedade paralela, mas de criar condições na sociedade de recolocar pessoas onde o lucro, a execução de tarefas de uma forma neoliberal não seja tão relevante, digamos assim. Vamos lá ver. Nós sempre tivemos a ideia que quem devia estar à frente disto iam ser as famílias. As famílias é um ponto nuclear das sociedades. O problema é que as famílias estão em crise. Uma grave crise. Só quem não lida com os hospitais e com os doentes é que não sabe que a conjugalidade está em crise. A relação dos pais com os filhos está numa profunda crise. O problema do envelhecimento trouxe problemas novos. A ostracização dos e as pessoas idosas é um facto novo nos últimos 100 anos, no mundo ocidental. Há muitas culturas em que isso não existe, mas no mundo ocidental, em que Portugal está incluído, era muito bom que as famílias fossem um núcleo
do arranque, da promoção, da integração social, económica, tudo, dos doentes mentais. O problema é que essa estrutura está numa enorme crise, digamos assim, para não dizer pior. E, portanto, nós temos um problema muito grande acerca disso. As pessoas hoje vivem cada vez mais isoladas, as famílias estão espartilhadas, as famílias não querem saber dos idosos, as famílias cada vez têm menos filhos e, portanto, isto vem a desfavor desta conversa. Isto, agora, inequivocamente, que se não for, em primeiro lugar, a família a promover a integração e melhorar o prognóstico, ou ajudar a melhorar o prognóstico, quanto mais não seja trabalhando o autoestigma do doente mental, nós não podemos exigir isso à junta de freguesia, ao governo, aos hospitais, aos centros de saúde, aos serviços de psiquiatria. Hoje, tal como a sociedade entrega aos professores a educação dos filhos, não podemos entregar a saúde mental aos profissionais, nem ao Estado. A sociedade civil, as entidades religiosas, culturais, mas sobretudo as famílias, porque são, como eu dizia no início, aquelas que, regra geral, amam ou deviam amar as pessoas e que têm mais humanidade e compaixão por elas, deviam estar na primeira linha. E, infelizmente, nós, todos os dias, temos a ausência das famílias para ajudar estes doentes. Em muitos doentes, e não são poucos, as famílias são os primeiros a abandonar este sofrimento psicológico, indiscutivelmente. E os doentes ficam entregues a nós, que nem de longe, nem de perto, conseguiremos substituir as famílias. Há muitos exemplos. Uma quantidade grande. Agora, o problema aqui é, uma coisa é ter uma doença mental crónica grave. Outra coisa é ter uma doença mental que vai e vem. Outra coisa é ter uma doença mental que se consegue resolver, digamos assim. Sim, eu lembro-me, por exemplo, de um doente que tenho, que é uma família, o pai é um artista, ele também é um artista, expõe pintura, sobretudo pintura, e sofre de uma doença mental, tem uma perturbação esquizoafetiva, que teve uma vida complexa afetiva, um primeiro casamento em que ele próprio abandonou a própria família, em que ele se isolou durante anos apenas com o pai, porque não tem mãe, tal como o pai, ambos são pintores, vivendo num grande isolamento e agravando o seu estado mental. E nos 8 anos que é acompanhado aqui no serviço, já esteve internado em internamento, no hospital de dia e nas consultas, conseguiu-se lentamente juntar o puzzle da família. Ele conseguiu dar o divórcio à mulher, com isso conseguiu conhecer o filho que não via há 15 anos, desde os 4, conseguiu reconciliar-se com ele, passou a encontrar-se aos fins de semana com o filho, conseguiu arranjar um emprego normal, comum, trabalhando num parque de estacionamento, embora ele tendo formação, frequentou uma universidade que abandonou, e sendo um pintor interessantíssimo e relevante, cheguei a ver as 2 exposições dele, e portanto está ativo, está produtivo, está praticamente autónomo economicamente. Com isso ele também ajudou o pai, que é uma característica interessante, porque ele no fundo transferiu todo o afeto que retirou do filho e da ex-mulher para o pai, e portanto hoje conseguiu adequar-se a todos eles. Ele cuida do pai já idoso, bastante idoso,
reconciliou-se com o irmão e, portanto, estabilizou. É produtivo, é praticamente autónomo economicamente. Sim, por vezes as coisas não correm tão bem e o segredo é ter uma via aberta. Nós temos que ter uma via aberta para com os doentes. Nós devemos manter há aqui uma certa ciência complexa, que é nós devemos manter uma certa distância com os doentes ou com as pessoas. Porque se nós abrirmos muitas portas, entram 100 mil, que 99.900 não têm nada, mas vêm cá procurar a resolução dos seus problemas, sendo doentes, que não o são. E os 100.200 doentes que o são, ficam atordoados com a multidão e vão-se embora. E voltam para os seus guetos. Portanto, nós temos que ter uma certa arte neste equilíbrio e nesta porta de entrada. Agora temos que ter a porta aberta. E, portanto, sobretudo para estes doentes, temos que ter uma via direta. E é um dos segredos. A trabalhar com equipas multidisciplinares, os médicos, é uma parte, muitas vezes grande, muitas vezes muito pequena nisto tudo. Muitos outros profissionais, nós precisamos, sobretudo em Portugal, de muito mais profissionais, não médicos, mais enfermeiros, muitíssimo mais terapeutas ocupacionais, psicólogos, não sei, arteterapeutas, muito mais assistentes sociais, serviço social, muito mais. Precisamos ter uma miríade de profissões que ajudem a diferenciar cuidados e devemos promover o acesso. O acesso facilitado, com uma pequena triagem conotativa, digamos assim, e fina destes doentes, é um dos motivos de sucesso. Nós, se quisermos cuidar de doentes mentais moderados ou graves e ligeiros até, para não passarem a doenças mais relevantes, com um impacto maior nas suas vidas, temos que ter um acesso facilitado a estes doentes. E neste exemplo que lhe acabei de dar, um dos muitos aspectos, também as coisas correram bem, estou a contar um caso bom, casos bons. Um caso bom, mas que tem a sua precariedade, tal como toda a nossa vida. Nada é garantido na nossa vida. Mas este pequeno exemplo que lhe dei, um dos aspectos que me pareceu nuclear foi nós termos a porta aberta para ele. Portanto, quando ele nos pede socorro, nós estamos prontos para o socorrer. Temos muitos casos e o sistema está montado assim. E assim vai continuar e assim vai ser aumentado.